Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o estudo do terror dentro do ambiente acadêmico. Eu quero contar para vocês como é que foi a minha experiência, como é que está sendo a minha experiência dentro do ambiente acadêmico e aí com base nisso, quem sabe eu consigo ajudar vocês, ajudar quem está querendo entrar também, né? Quem está querendo estudar terror dentro da academia. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso? Eu fiz graduação em cinema, aí depois eu fiz pós-graduação em artes visuais. E aí quando eu fui passar para o mestrado, que daí era uma pesquisa um pouco mais... Eu precisaria fazer uma pesquisa um pouco mais pesada, digamos assim. Eu tinha muita dúvida a respeito de como começar, assim, por onde que eu posso começar? O que que eu devo fazer? O que que eu devo pesquisar? E nessa época eu conversei com muitos professores que me deram aula ou possíveis orientadores de outras universidades. E uma coisa que era muito comum, que todo mundo me falasse, era que eu tinha que estudar, eu tinha que pesquisar algo que eu realmente gostasse. Porque se eu não gostasse do material, se eu não gostasse do objeto de pesquisa, eu ia acabar desistindo no meio. Eu não ia aguentar ficar 2 anos em cima do mesmo filme, do mesmo material, se eu não, de fato, gostasse daquilo. E foi isso que me incentivou a pesquisar terror. Porque por mais que eu não fizesse a menor ideia do que eu queria pesquisar, eu sabia que se fosse para escolher um gênero, eu queria pesquisar terror. E foi isso que eu decidi desde cedo. Eu queria pesquisar terror. Só que assim, pesquisar terror, isso não é um tema, né? E foi a partir do momento que eu percebi isso, que eu comecei a entender também como é que funciona o processo de pesquisa acadêmica. Porque você não vai entrar num mestrado, por exemplo, falando assim, eu quero pesquisar terror. Porque isso é vago demais. Isso não quer dizer nada. A pesquisa acadêmica, ela tende a ir do micro até o macro. O que eu quero dizer com isso? É que você pode ter vários temas grandiosos que você quer trabalhar na sua pesquisa, mas você normalmente vai abordar eles a partir da visão de um único objeto, ou pelo menos de um número limitado de objetos. Falando aqui de uma pesquisa qualitativa, né? Então, como que isso funciona de fato? Bom, eu vou usar o meu exemplo porque é o que eu sei, né, o que eu posso compartilhar com vocês. Eu sabia que eu queria pesquisar terror. Quando eu fui falar com uma possível orientadora, que acabou se tornando a minha orientadora mesmo, ela me explicou, né, que isso seria muito abrangente e que eu tenho que reduzir um pouco mais. Então, o que dentro do terror que me chama mais atenção? O que dentro do terror que eu gostaria de trabalhar? Com base nisso, eu cheguei à conclusão de que eu queria trabalhar com a questão do realismo dentro do cinema de terror. Com isso, eu já reduzi bastante a minha pesquisa, né? Só que ainda assim, o tema do realismo, ele é muito amplo. Existem diferentes vertentes que a gente pode trabalhar a respeito do realismo, né? Que pode vir ficando só na parte do terror, né? Pode vir desde a questão de efeitos de maquiagem mais realista, violência mais realista, ou a própria imagem mais realista. Eu fui, então, pela imagem. Eu queria trabalhar, então, com filmes que abordassem visualmente essa questão do realismo. Ou seja, eu comecei a diminuir um pouquinho mais. Com base nisso, então, eu cheguei à noção de que eu queria trabalhar, na verdade, com os filmes do movimento chamado de found footage, que são aqueles filmes que são filmados pelos próprios personagens, né? Que tem esse aspecto de uma imagem um pouco mais amadora, que combinam, de fato, com essa temática do realismo, que era o que eu queria trabalhar. Percebam que eu fui do gênero de terror para o realismo, para um subgênero dentro do gênero de terror. Só que no meu caso, eu precisei um pouco mais além. Eu precisei então determinar o que exatamente que eu queria trabalhar dentro dessas temáticas. O que eu queria trabalhar dentro do gênero de terror, do realismo e do found footage. E aí eu escolhi um filme, ou melhor, no meu caso eu escolhi uma franquia. Eu escolhi a franquia Atividade Paranormal, que eu achei que era bastante sintomática de todos esses movimentos que eu estava falando, né? Do gênero, do subgênero, do tema. E eu pensei assim, então eu vou trabalhar com isso. Eu vou usar essa franquia, esses filmes, um número limitado de filmes, que seria o meu objeto, então, e vou abrangendo. Por quê? Porque esse filme ele está inserido dentro
do subgênero do found footage, da mesma maneira que o subgênero do found footage está inserido dentro da questão do realismo, e que tudo isso está inserido dentro do gênero de terror, que era o que eu queria trabalhar desde o início. Então isso que eu quero dizer, que é o que a gente faz de indo do micro até o macro. A gente olha para um objeto, só que esse objeto está inserido dentro de outros campos, né? A gente não está falando somente sobre o objeto. E ainda assim, uma vez que você define o que você quer trabalhar, pelo menos você define o seu objeto de pesquisa, isso ainda não é o final, né? Você ainda assim precisa entender exatamente como que você vai fazer a sua pesquisa. Ou seja, o que exatamente você vai buscar nesses filmes que você está sugerindo. No meu caso, eu acabei procurando exatamente dentro da franquia Atividade Paranormal, exatamente aonde que ela se relacionava com temáticas comuns ao realismo, found footage, e aonde que isso vai se perdendo nessa franquia. E aí a relação que eu fiz na minha pesquisa tem muito a ver com a questão da oposição entre a imagem amadora comum a um cinema mais independente e o naturalismo comum ao cinema clássico. E aí, por naturalismo, eu estou trabalhando não com essa ideia de que, sei lá, que parece ser uma imagem real, mas justamente que é tudo tão bem planejado que é planejado para parecer natural aos olhos do espectador. Então, no meu olhar, no olhar que eu propus para essa franquia, eu acabei buscando, então, essas diferentes temáticas, né? De como que ela começa como um filme extremamente amador mesmo, né? De uma imagem amadora, inclusive de uma realização amadora, e ele vai se transformando aos poucos em filmes de estúdio, né? Em filme, inclusive o último filme ali, o último que saiu pelo menos, é em 3D, sabe? Então, tipo assim, ele se torna uma grande produção. Algo que foi pequeno acabou se transformando numa grande produção. Esse foi o caminho que foi seguido. É lógico que eu não fiz só isso, né? A minha pesquisa ela foi baseada, primeiro, numa abordagem histórica do gênero de terror, sempre buscando observar o realismo dentro do gênero de terror, ao mesmo tempo que eu também fiz uma pesquisa historiográfica sobre o subgênero do found footage, que isso vai ser tema para um outro vídeo aqui que eu vou fazer no canal. E se você está interessado nisso, eu já aconselho a se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Mas eu fiz essas duas pesquisas, isso ocupou um capítulo da minha dissertação, e depois disso eu passei para a análise detalhada dos 5 filmes da franquia. A minha análise ela levou em consideração aspectos específicos de cada um dos filmes, ou seja, quais eram os temas que estavam sendo discutidos em cada um dos filmes do Atividade Paranormal e como que isso se relacionava com as temáticas regentes na minha pesquisa, ou seja, como é que isso se relacionava com a questão do realismo, com a questão do found footage e tudo mais. Então foi assim que eu estruturei a minha pesquisa de mestrado. A de doutorado eu acabei indo por outros caminhos que eu posso conversar num outro vídeo com vocês, até para esse daqui não ficar muito extenso, né? Mas a ideia é essa, assim, para você que está querendo entrar nesse ambiente acadêmico, tanto para estudar terror ou quanto para estudar qualquer outra coisa, o caminho que eu diria é esse, assim, vá sempre do micro ao macro, ou seja, tipo, entenda o que você quer trabalhar, mas saiba que você vai em algo muito específico para trabalhar dentro desses temas. Você vai pegar algo muito pequeno que está inserido dentro de algo muito maior. E aí é com base na análise que você está fazendo desse algo pequeno, desse objeto, é que você vai conseguir falar sobre o todo. Porque falar sobre o todo sem ter um objeto em mente é muito difícil. Imagina se eu quisesse falar sobre o gênero de terror, numa dissertação de, sei lá, 150 páginas. Não teria como. Qualquer livro sobre história do terror, por exemplo, ele vai fazer um corte logo de início, porque eles levam em consideração que não é possível falar sobre tudo. Então, faça esse corte logo de início, né? Saiba sobre o que você quer trabalhar, e aí estruture a sua pesquisa em cima disso, em cima da sua temática principal. E aí uma outra coisa que é essencial e que me ajudou desde o início é que eu encontrei uma orientadora que gostava dos mesmos filmes que eu e que me apoiou muito para eu poder seguir nessa área de pesquisas dentro do gênero de terror, porque isso não é muito comum, tá? Primeiro, não tem muito pesquisador nessa área, então é muito difícil de encontrar orientadores e orientadoras que também estejam dispostos a ver os mesmos filmes que vocês, que gostem dos mesmos filmes que vocês gostam. Então, assim, essa relação que você tem
com a sua orientadora, com o seu orientador, é essencial também. Então, para quem está querendo entrar, eu espero que esse vídeo aqui tenha ajudado vocês nisso, tenha tirado algumas dúvidas. Eu pretendo fazer mais vídeos falando sobre pesquisa em si. Então, reforço aquilo que eu falei no início, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade. E aí, para quem está querendo aprender um pouquinho mais sobre isso, tem um vídeo que eu já fiz com algumas das principais leituras para quem quer começar a estudar terror. Foi o primeiro vídeo que eu lancei aqui no canal, então vai estar disponível aí também para quem quiser assistir. E eu também fiz um episódio do podcast todo dedicado à pesquisa do terror, ou seja, como é que funciona, como é que foi a minha trajetória e a trajetória da minha convidada, que foi a Gabi Laroca, do podcast República do Medo. A gente conversou bastante sobre a pesquisa acadêmica do gênero de terror, as dificuldades que a gente encontra pelo caminho. O link para o podcast também vai estar aqui embaixo. E se esse vídeo aqui te ajudou de alguma maneira, eu peço que curta e compartilhe se possível, e a gente se vê na próxima.